Alguns golpes não começam com violência, eles começam com confiança. Um sorriso bem ensaiado, uma promessa simples e a sensação de que desta vez você está do lado certo do jogo. Essa história gira em torno de pessoas que vivem de enganar, mas que em algum momento precisam decidir em quem realmente podem confiar. Porque quando todo mundo mente, a verdade vira a peça mais perigosa da mesa. Aqui, nada acontece por acaso. Cada aproximação tem um motivo, cada plano tem uma segunda camada. E quando você acha que entendeu quem está no controle, a história puxa o tapete com calma, do jeito mais cruel possível. O problema é que, nesse jogo, não existe golpe perfeito. Existe apenas aquele que demora mais para ser revelado. E quando a máscara finalmente cai, alguém sempre descobre que apostou tudo na pessoa errada. Prepare sua pipoca, se ajeita aí e vamos para o vídeo. A história começa apresentando Nick Spurgeon, um golpista experiente, elegante e meticuloso, que vive de aplicar esquemas complexos em ambientes de alto padrão. Ele não age sozinho. Nick lidera uma equipe treinada para observar comportamentos, explorar distrações e agir com precisão cirúrgica. Para ele, um golpe bem-sucedido não depende de sorte, mas de leitura humana, timing e controle absoluto da situação. É em um bar movimentado que Nick conhece Jazz Barrett, uma jovem aparentemente inexperiente que tenta aplicar um pequeno golpe por conta própria. Ela finge estar em perigo para manipular um homem rico, usando uma história ensaiada para extrair dinheiro. Nick percebe imediatamente o truque e intervém, desmontando a encenação diante dela. Em vez de denunciá-la ou se afastar, ele se interessa. Jazz tem algo que chama sua atenção: ousadia, rapidez de raciocínio e uma certa frieza emocional. Nick decide colocá-la à prova. Ele a convida para observar como um golpe de verdade funciona e, pouco depois, a inclui em uma operação maior. Jazz entra em um mundo que desconhecia completamente. O que parecia simples passa a revelar múltiplas camadas: sinais combinados, leitura de microexpressões, manipulação de foco e uso constante da distração como arma principal. Durante um grande evento esportivo, Nick e sua equipe executam um golpe complexo, envolvendo apostas milionárias e furtos coordenados. Jazz acompanha tudo de perto, aprende rapidamente e se impressiona com o nível de planejamento. No entanto, ela também começa a perceber algo mais profundo. Naquele meio, confiar em alguém é sempre um risco calculado. A relação entre Nick e Jazz se intensifica. Há atração, cumplicidade e uma sensação perigosa de parceria. Mesmo assim, Nick deixa claro que há uma regra inegociável naquele mundo: não se envolver emocionalmente. Para ele, sentimentos são fraquezas que comprometem decisões e colocam tudo a perder. Apesar do aviso, a aproximação continua. Jazz passa a integrar de vez o grupo e participa ativamente das operações. Porém, em meio a um dos golpes, algo sai do controle. Nick percebe que foi roubado por alguém de dentro do próprio esquema. Diante da possibilidade de Jazz estar envolvida, ele toma uma decisão dura. Corta qualquer vínculo com ela e a expulsa de sua vida sem explicações. Para Jazz, a quebra é brusca e humilhante. Para Nick, é apenas mais uma medida de proteção. O tempo passa. A história avança alguns anos e mostra Nick envolvido em um esquema ainda maior, agora no universo do automobilismo profissional. Ele trabalha como consultor de apostas para um magnata excêntrico e perigoso, Garriga, dono de uma equipe de corridas e conhecido por não tolerar erros. O plano de Nick é ambicioso: manipular informações, explorar padrões de apostas e aplicar um golpe silencioso que renderá uma fortuna sem levantar suspeitas imediatas. É nesse novo ambiente que Jazz reaparece, agora sob outra identidade. Ela surge como uma mulher sofisticada, confiante e claramente mais experiente do que antes. Nick demora a reconhecê-la, mas quando percebe quem ela é, entende que aquela não é mais a mesma pessoa que conheceu anos atrás. Jazz evoluiu, aprendeu, e ao que tudo indica, também está jogando seu próprio jogo. A presença de Jazz gera tensão imediata. O passado não resolvido entre os dois volta à tona,
misturando ressentimento, atração e desconfiança. Nick tenta manter o foco no golpe, mas percebe que Jazz parece sempre um passo à frente, observando mais do que deveria e fazendo perguntas estratégicas demais. Enquanto isso, o esquema avança. Nick precisa decifrar padrões de apostas aparentemente aleatórios, interpretando números, gestos e pequenas reações de Garriga durante as corridas. Cada decisão errada pode custar não só dinheiro, mas a própria vida. A pressão cresce e o clima de vigilância constante transforma qualquer erro em ameaça. Aos poucos, fica claro que existem golpes acontecendo dentro de golpes. Nick começa a suspeitar que está sendo observado e possivelmente manipulado. Informações vazam, pessoas surgem nos lugares errados, e Jazz parece sempre saber mais do que diz. O relacionamento entre os dois se reaproxima, mas agora de forma muito mais perigosa. Não se trata mais de romance ou aprendizado, trata-se de sobrevivência. Cada conversa tem duplo sentido, cada gesto pode ser uma armadilha. Nick, acostumado a controlar todos ao redor, começa a perder a certeza de quem realmente está no comando. À medida que o grande evento final se aproxima, o esquema atinge seu ponto de maior risco. Garriga demonstra sinais de desconfiança, a segurança se intensifica e qualquer passo em falso pode desmontar anos de planejamento. Nick percebe que, para sair dali inteiro, talvez precise confiar justamente na única pessoa que ele aprendeu a nunca confiar completamente. Jazz, por sua vez, deixa claro que não está ali por acaso. Ela tem seus próprios objetivos, seu próprio plano e sua própria leitura da situação. O passado entre eles pesa, mas o jogo atual é maior do que qualquer sentimento mal resolvido. Quando tudo parece alinhado para o golpe final, a sensação é clara. Nem Nick, nem Jazz estão contando toda a verdade. Existe algo escondido, uma camada a mais que ainda não foi revelada. E naquele mundo, quem revela suas cartas primeiro, perde. É nesse ponto que a história se aproxima do momento em que todas as máscaras começam a cair. E antes da história chegar no ponto em que tudo muda, se você gosta desse tipo de narrativa, deixa o like e se inscreve no canal. A partir daqui, a história entra no seu momento decisivo. Com a aproximação da corrida mais importante da temporada, o plano de Nick entra em sua fase final. Tudo depende da leitura correta de Garriga durante o evento. Pequenos gestos, mudanças de humor e decisões aparentemente banais indicam quais apostas devem ser feitas. É um sistema sofisticado, silencioso e extremamente arriscado. Um erro pode custar tudo. Enquanto Nick tenta manter o controle, Jazz continua circulando pelo ambiente com naturalidade demais. Ela se infiltra com facilidade, conversa com as pessoas certas e demonstra um domínio do jogo que não existia anos atrás. Aos poucos, fica evidente que ela não está ali apenas como observadora. Ela participa ativamente de algo maior. Durante a corrida, as apostas começam a ser feitas em tempo real, seguindo exatamente os sinais combinados. No entanto, algo inesperado acontece. As apostas não seguem o padrão previsto. Os números fogem do controle. O dinheiro começa a ir para direções erradas. Nick percebe que o golpe está sendo executado, mas não por ele. É nesse momento que Jazz revela sua verdadeira jogada. Ela não está apenas repetindo o método que aprendeu anos antes, ela o aprimorou. Jazz montou seu próprio esquema, usando Nick como peça central, do mesmo modo que ele fez com ela no passado. Cada movimento de Nick estava sendo observado, antecipado e explorado. A revelação é clara. O verdadeiro golpe duplo não está apenas nas apostas, mas na relação entre os dois. Nick acreditava estar sempre um passo à frente, mas foi conduzido exatamente para onde Jazz precisava que ele estivesse. Todas as pistas, aproximações e reaproximações foram calculadas. Garriga percebe que algo está errado. A tensão aumenta, a segurança se movimenta. A qualquer momento, tudo pode desmoronar. Nick tenta reagir, mas entende que não tem mais controle da situação. A única saída possível é aceitar o papel que lhe foi imposto. Após a corrida, o plano de Jazz se concretiza.
ela consegue desviar uma quantia enorme de dinheiro sem deixar rastros diretos. Garriga, acreditando que foi enganado por Nick, volta toda a sua fúria contra ele. Nick se vê encurralado, sem aliados e sem margem para erro. É então que acontece uma nova virada. Jazz reaparece, não como inimiga, mas como alguém que ainda reconhece a importância de Nick naquele jogo. Ela revela que parte do plano sempre foi garantir que ele sobrevivesse. O golpe nunca teve como objetivo destruí-lo completamente, mas colocar os dois em pé de igualdade. Jazz oferece uma saída. Ela manipula informações, redireciona suspeitas e cria uma narrativa que faz Garriga acreditar que Nick também foi vítima de um esquema maior. Com isso, ela consegue aliviar a pressão imediata e permitir que ambos escapem. No encontro final entre os dois, a verdade se impõe. Não existe confiança plena entre eles. O que existe é respeito. Jazz deixa claro que o golpe foi, acima de tudo, um acerto de contas. Uma forma de mostrar que ela não é mais aprendiz, nem peça descartável. Ela aprendeu com o melhor e foi além. Nick entende a lição tarde demais. Ele percebe que, ao afastar Jazz no passado, criou alguém capaz de superá-lo. O mundo dos golpes não perdoa erros emocionais, mas também não ignora quem evolui dentro dele. O filme parece caminhar para um encerramento ali, mas ainda falta o golpe mais cruel de todos. Nos minutos finais, Nick e Jazz são capturados por Garriga. A farsa é exposta. O bilionário, fora de si, ameaça torturá-los para descobrir onde está o dinheiro. Não há mais negociação. Tudo indica que aquele é o fim da linha. É nesse momento que Owens, o chefe de segurança, intervém. Sem aviso, ele atira em Nick. O disparo é seco, violento, definitivo. Por alguns segundos, o filme deixa claro que Nick foi executado ali mesmo. Jazz entra em choque. Garriga observa, satisfeito. Mas logo a verdade aparece. O tiro é falso. Sangue cenográfico. Uma encenação. O chamado botão de pânico de Toledo. Um truque antigo, ensinado pelo próprio Nick como último recurso quando tudo parece perdido. Owens então se revela. Ele é Buck, o pai que abandonou Nick na infância. A revelação muda completamente a leitura do filme. Buck estava infiltrado como segurança de Garriga há 3 anos, aguardando o momento certo. Quando Garriga contrata Nick, pai e filho passam a agir juntos, em segredo, sem que Jazz soubesse. A hostilidade entre eles nunca foi rivalidade. Era uma relação familiar tensa, real demais para levantar suspeitas. Buck era o homem por dentro. É ele quem entrega o XR verdadeiro, garantindo o pagamento real de 27 milhões de euros. Também é ele quem envia a mensagem de alerta avisando Nick da armadilha. Nick entende o risco, mas hesita. Ele escolhe ficar por causa de Jazz. É aí que Buck diz a frase que define tudo: o amor te mata nesse ramo. Ele explica que abandonou o filho não por falta de afeto, mas por acreditar que sentimentos são fraqueza naquele mundo. Ele próprio já atirou no próprio pai em um golpe anterior para sobreviver. Para Buck, o crime sempre vem antes de qualquer laço. Com o resgate concluído, os 3 escapam para uma suíte de hotel. As malas com os milhões estão ali. O golpe funcionou. Mas vem a traição final. Buck pega o dinheiro e vai embora sozinho. Ele deixa apenas uma justificativa cruel. Não há honra entre ladrões, e você não é mais um. Ele acusa Nick de ter se tornado Mellow, o mesmo apelido citado por Jazz no início do filme, fechando o ciclo. Para Buck, Nick desperdiçou anos de treinamento por uma mulher. Ele escolhe o crime, Nick escolhe o amor. Mas nem tudo está perdido. Durante a confusão, Garriga segura Jazz pelo queixo em fúria. Na distração, ela rouba silenciosamente de seu pulso um relógio Piaget Imperador, avaliado em cerca de $200 mil, o verdadeiro alvo da estadia em Buenos Aires. Quando Nick acorda no hospital, ferido, mas vivo, ele percebe o relógio e sorri. Jazz não é mais aprendiz. Ela aprendeu a regra mais importante de todas: nunca perder o foco. No fim, Golpe Duplo deixa claro que o maior erro não foi confiar, foi acreditar que a outra pessoa nunca aprenderia a jogar melhor. Então fica a dúvida: quem realmente venceu essa história? Foi quem levou o dinheiro
ou quem conseguiu sair do jogo sem perder a própria identidade. Porque nesse mundo, talvez o maior golpe não seja roubar alguém, mas saber a hora exata de parar de jogar. Golpe Duplo é um filme de crime e suspense lançado em 2015 que mistura golpe, drama psicológico e romance, mas sempre colocando a manipulação e a leitura de comportamento humano no centro da narrativa. Diferente de filmes de assalto tradicionais, aqui o foco não está na ação física, e sim na construção de camadas, falsas certezas e jogos mentais sucessivos. A direção é de Glenn Ficarra e John Requa, dupla conhecida por trabalhar histórias onde relações humanas são tão importantes quanto a trama principal. Em Golpe Duplo, eles exploram especialmente o conflito entre razão e emoção, usando o universo dos golpes como metáfora. O elenco é liderado por Will Smith, que constrói um protagonista carismático, confiante e, ao mesmo tempo, vulnerável quando os sentimentos entram em jogo. Margot Robbie entrega uma personagem que evolui drasticamente ao longo do filme, saindo da posição de aprendiz para alguém capaz de operar no mesmo nível do mentor. Já Gerald McRaney dá peso dramático ao papel de Bucky, sustentando o conflito familiar que redefine todo o final da história. Outro destaque essencial do elenco é Rodrigo Santoro, que interpreta Garriga, o bilionário argentino dono da equipe de corridas. Sua presença adiciona intensidade ao antagonista, combinando carisma, ameaça e imprevisibilidade, especialmente nas sequências finais do filme. O filme se passa em múltiplas locações, passando por Nova York, Nova Orleans e Buenos Aires, o que ajuda a reforçar a sensação de escala internacional e sofisticação dos golpes. Em termos de reconhecimento, Golpe Duplo não foi um filme premiado em grandes cerimônias, mas teve boa recepção de público e se destacou especialmente pela química entre os protagonistas e pela estrutura de roteiro cheia de falsas conclusões, que acabou transformando o filme em presença constante em listas de thrillers populares no streaming. Golpe Duplo foi concebido para funcionar como um jogo constante de percepção, tanto para os personagens quanto para o espectador. O roteiro foi estruturado para induzir falsas certezas ao longo da narrativa, criando a sensação de que o filme já se resolveu mais de uma vez, quando, na verdade, ainda havia camadas importantes escondidas. Um ponto central dos bastidores é o cuidado com truques práticos e golpes críveis. Muitos dos esquemas mostrados no filme foram inspirados em técnicas reais de vigaristas profissionais, especialmente no uso de distrações, leitura corporal e manipulação de foco. A ideia nunca foi exagerar, mas fazer com que tudo parecesse plausível dentro daquele universo. As cenas ambientadas em eventos esportivos e apostas exigiram coreografias complexas, com dezenas de figurantes e movimentos sincronizados, justamente para que o caos visual escondesse as ações principais. Nada ali acontece por acaso. Cada olhar, cada troca de posição e cada interrupção foi pensada para servir ao golpe. O filme também ganhou destaque por apostar em reviravoltas tardias, incluindo acontecimentos que surgem depois do que normalmente seria o final tradicional de uma história, reforçando a ideia de que, nesse mundo, o jogo só termina quando todos baixam as cartas. O detalhe que muda completamente a interpretação de Golpe Duplo não é o grande dinheiro, é o tempo. A revelação de que certas alianças existiam desde muito antes do que o filme deixava transparecer muda tudo. Percebemos que algumas tensões não eram conflitos reais, mas encenações prolongadas. Isso transforma personagens que pareciam reativos em estrategistas silenciosos e faz o espectador reinterpretar cenas inteiras sob uma nova ótica. O filme fala sobre controle emocional, sobre como, em ambientes de alta pressão, sentimentos podem ser tanto combustível quanto armadilha. Golpe Duplo sugere que talento e inteligência não bastam quando decisões passam a ser guiadas por apego, medo ou afeto. Também levanta uma questão incômoda: até que ponto o sucesso exige abdicação?
Em um mundo onde tudo é jogo, quem escolhe sentir acaba ficando exposto e precisa pagar o preço por isso. Se você gostou desse, veja também Cisne Negro e A Origem. Histórias onde nada é exatamente o que parece, onde cada virada muda o jogo e onde a confiança pode ser a maior armadilha. Pelo conjunto da obra, pela história que entrega e pelo impacto que deixa, aqui no Pipoca Extra esse filme fica com 3 de 5 pipocas. No fim das contas, golpe duplo não é apenas sobre dinheiro ou truques bem executados. É sobre escolhas, sobre o momento em que alguém decide se manter no jogo ou sair dele. Porque nesse mundo, não é o golpe mais inteligente que define quem vence, é a capacidade de saber o que vale a pena proteger quando tudo pode ser perdido. E talvez o maior risco não seja confiar demais nos outros, mas esquecer de quem você se torna ao longo do caminho. E agora eu quero saber de você. Qual filme merece um vídeo aqui no Pipoca Extra? Deixa nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima história.